Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre mais um rumor de técnico na seleção brasileira, porque eles não param. Depois de Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini, Luiz Henrique, agora José Mourinho no dia de ontem foi o nome a ser comentado. No Natal a gente vai ter talvez um mais irônico, né? Aquele que dá aquela ironia. Que isso? Será que esse cara vai ser mesmo técnico da seleção brasileira? Zinedine Zidane. E agora a notícia do L'Equipe, que vamos ser sinceros, é uma fonte confiável sim, vem acertando quase todas as notícias de transferências e rumores que vem dando. E assim, Zinedine Zidane seria o quê? Ele tirou 2 Copas da gente, vai tirar a terceira, né? Porque a gente sabe que a relação Zidane-Brasil não é lá das mais legais, né? Assim, eu não sei se ele tem algo contra o Brasil, mas pelo menos no futebol tem, porque 98 fez aquela atuação histórica na final, marcando 2 gols e dando o primeiro título mundial à França, naquela surra que a França deu no Brasil, 3-0. Muita gente acredita que aquele jogo é roubado, né? Fica falando, não, ali é impossível o Brasil perder para a França do jeito que perdeu. E aí você perdeu, né, gente? Fazer o quê? O futebol tem dessas. A gente não pode esperar que nossa seleção, tudo vai acontecer do jeito que a gente imagina, porque o esporte é a arte também de você ter o inesperado, né? Porque muita gente espera alguma coisa e vai ser surpreendido. Quem diria que a Argentina iria perder para a Arábia Saudita na estreia? Ninguém esperava isso e depois disso seria campeã do mundo. O esporte é imprevisível e isso que dá graça a ele. Um filme, se você vê muitas vezes, você já vai saber a história. Por melhor que o filme seja, já perde um pouquinho do entretenimento. O esporte é sempre uma nova história sendo escrita, por isso que a gente nunca enjoa do esporte. Isso que é o legal dele, né? E assim, o Zidane também foi responsável pela eliminação do Brasil em 2006. Eu acho que o principal motivo do Brasil ser eliminado foi uma seleção preguiçosa e descompromissada. E isso acabou culminando na eliminação para a França, que era uma seleção esforçada, dedicada, mesmo que sem o talento daquela geração dourada de 2006 do Brasil. No final das contas, dedicação e esforço leva longe no esporte. A gente já viu isso em vários exemplos, né? Então, assim, o Zidane é um jogador que fez muita gente se apaixonar pelo futebol, porque ele era uma combinação de excelência na questão de inteligência, que é de futebol, e técnica, né? O cara era, assim, umas coisas maravilhosas de assistir no futebol, a qualidade técnica dele, de dribles, né? Visão de jogo, inteligência dentro de campo. Não é um cara que contribuía tanto com gols e assistências assim, mas quando marcava os gols, quando dava as assistências, era sempre em jogos muito grandes, né? Ele desequilibrava partidas importantes. Então, o Zidane foi um dos jogadores mais influentes da história do futebol, e fez gerações de fãs de futebol. Ele é um cara que ajudou a popularizar o futebol ao redor do planeta. Ele é só ver o respeito que se tem pelo Zidane em premiações, né? O quanto ele é admirado. O Zidane foi inspiração para muitos jogadores que a gente vê hoje. E como técnico, não dá para falar mal do cara, sinceramente. Óbvio que você pode criticar se ofensivamente não é lá a grande coisa. Ok, mas a gente tem que elogiar que ele é um baita de um técnico para organizar defesas, organiza bem meio campo, apesar de algumas escolhas questionáveis para as laterais. Aí ele já vai estar em casa, ele não gosta de bons laterais no Real Madrid. No Brasil também não tem bons laterais, então nesse caso o Zidane vai estar bem. Agora, o Zidane é um técnico de respeito. Eu acho que muita gente pode criticar falando, porque foi no Real Madrid. Gente, ele tem mais Champions Leagues que Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson, Jupp Heynckes, Rinus Michels. Então você está falando de técnicos históricos, lendários, e nenhum deles tem tantas Champions Leagues quanto o Zidane, que é 3. O Zidane ganhou 3 Champions Leagues em sequência. Nunca alguém na história havia feito isso. Por mais que a gente possa criticar algumas arbitragens e algumas partidas, não dá para negar que há mérito naquele Real Madrid. Mérito tático. Ele ganhou La Ligas, ele fez coisas impressionantes no Real Madrid, sim. Ele ajudou a desenvolver alguns jogadores. Por mais que não tenha sido o melhor técnico para o Vinícius Júnior, para o Rodrigo, por exemplo, o Zidane foi importante sim para o Real Madrid e ajudou a engrandecer o time tanto como jogador e tanto como técnico. E é um cara que tem um currículo consagradíssimo, né? E assim, muita gente esperava que ele virasse o novo técnico da seleção francesa. Eu acho que tinha tudo para dar certo, né? O Zidane acho que seria um nome impressionante para a seleção francesa, mas a boa Copa fortaleceu o Didier Deschamps. Eu acho que o Deschamps já se sente realizado com o que fez em clubes, já tem final de Champions League, inclusive com o Mônaco, né? Aquela final contra o Porto, o Deschamps era o técnico do Mônaco, já foi campeão francês várias vezes, é um técnico consagrado em clubes, já está consagrado em seleção, mas se sente, por exemplo, com a energia e com a motivação para fazer mais, né?
E muita gente acreditava que ele abriria espaço para o Zidane, mas não aconteceu. Ele saiu muito fortalecido de uma Copa em que a França estava muito desfalcada e levou a disputa à final nos pênaltis, né? Então, a questão é, o Deschamps saiu fortalecido. O Zidane, se quiser treinar uma seleção, possivelmente não será a França no momento. E assim, muita gente fala dos critérios da CBF, né? Vamos lembrar, eles querem alguém que fale pelo menos espanhol ou português. Zidane passou uma parte da carreira na Espanha, então ele fala espanhol. A gente já viu isso antes. Então, ele sabe, já está nos critérios da CBF. E vamos ser sinceros, ele agrada a maioria. Eu acho que as pessoas, tirando o fato de como jogador, ele deu tristeza a muitos brasileiros nas Copas do Mundo, como técnico, como nome, é impossível você ver uma recepção muito negativa do Zinedine Zidane. Inclusive aqui em vídeos que eu gravei aqui no canal, falando sobre possíveis técnicos estrangeiros na seleção, o nome do Zidane era bem recebido, né? Por mais que haja aquela desconfiança e tudo isso, mas eu não consigo falar que o Zidane é uma má escolha, ainda mais olhando os técnicos brasileiros aqui. Não existe um técnico brasileiro melhor que o Zidane, sério, não tem. Não é o Tite, não é o Dorival, o Diniz, Mano Menezes, né, que são os nomes mais cotados, o Tite acabou de sair. Então assim, eu acho o Zidane melhor que todos eles, né? Eu não sei como a metodologia dele vai funcionar em seleções, porque essa é a grande questão. O Zidane não é um técnico muito rodado, se a gente for lembrar os outros nomes cogitados. O Ancelotti, poxa, quanto tempo no futebol? A gente pensa assim no Manuel Pellegrini, um cara experientíssimo, veterano, né? Esse é o tipo de coisa que é importante numa seleção, a experiência, mas eu acho que vale uma aposta no Zinedine Zidane sim, né? Mas isso aí é aquele negócio, a CBF tá tirando pra tudo quanto é lado, tá soltando tudo quanto é nome, na esperança de alguém vai aceitar. E às vezes é só uma especulação que parece que não vai levar a lugar nenhum, pareceu ser pro Luiz Henrique, pareceu ser também pro Manuel Pellegrini, é uma pena, adoraria ver o Pellegrini na seleção brasileira, eu sou defensor número 1 dessa ideia, mas assim, se vier o Zidane, eu nunca vou ficar triste ou chateado, acho que seria um nome bem interessante e bem curioso pela ironia do destino, né? Quem diria que o cara que tirou o Penta em 98, né? Tirou a possibilidade de um Hexa em 2006, pode ser o nosso técnico, né? Seria uma coisa curiosa de verdade mesmo, né? O Zinedine Zidane, lenda como jogador de futebol e um técnico que pode até receber o status de lenda pelas 3 Champions que já ganhou, né? Acho que é difícil a gente não citar o Zinedine Zidane como técnico também em sua história no futebol, porque realmente impressiona. 3 Champions League seguidas, não importa o contexto que foram conquistadas, chama muita atenção. A ver o que vai acontecer, se isso aí realmente vai pra frente ou se é só mais um rumor criado assim no meio do tiroteio que a CBF tá fazendo na busca de um novo técnico. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.